Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito de um texto de Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz assim: pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais na iniquidade nas regiões celestes. Bem, eu gostaria de falar a respeito da situação atual pela qual o nosso país tem passado. Nós temos vivido algo que nós nunca vivemos, né, em toda a história do nosso país. E dessa semana, né, como todos nós vimos, mais uma das operações, né, da Operação Lava Jato, né, 24ª, se eu não me engano, né, o nosso ex-presidente da República, Lula, ele, né, foi indiciado a prestar depoimento, né, na verdade coercitivamente. E isso aconteceu porque ele, por várias vezes, né, não quis ir, não se propôs, e depois ele disse que iria espontaneamente, mas não iria coisa nenhuma, não é? E logo depois ele fez um discurso muito bonito, né, dizendo que ele era uma vítima em toda aquela situação. Isso, na verdade, foi só o desfecho de uma situação que já tem acontecido há um bom tempo no nosso país, né, onde vários políticos têm sido presos, não é? Donos de grandes empreiteiras, de grandes empresas. Sabe? Vivemos uma crise generalizada de corrupção no nosso país. Algo terrível. E acompanhado a isso, nós temos visto essas epidemias que têm acontecido. Um único mosquitinho tem gerado um grande problema, tem causado várias epidemias, não é? Que é o Aedes aegypti, que antes causava, né, a dengue e a febre amarela, agora ele causa a zika, a chikungunya. Aliado a isso, nós vivemos uma crise moral sem precedentes no nosso país, que é, né, o fato de que até mesmo casamentos com mais de 2 pessoas já tem acontecido. Antes era algo muito incomum o casamento homossexual. Hoje nós vemos o casamento não somente homossexual, mas casamento com mais de 2 pessoas. Houve um casamento onde mais de 5 pessoas se uniram em um matrimônio, ou seja, uma coisa terrível aos olhos de Deus, né? Coisas terríveis têm acontecido. Nós temos visto, né, tragédias de todos os tipos acontecendo. Sabe, e essas realidades são coisas que têm acontecido não somente no nosso país, mas têm acontecido no mundo todo. E diante dessas circunstâncias, nós, como cristãos, precisamos nos posicionar, precisamos enxergar essas circunstâncias com um olhar profético, com os olhos de Deus. E aqui nesse texto que nós lemos, não é, de Efésios capítulo 6, versículo 2, a palavra de Deus fala sobre nós nos revestirmos da armadura de Deus. E mais especialmente aqui no versículo 12, diz que não é contra a carne e nem o sangue que nós temos que lutar, mas contra principados, potestades, contra dominadores do mal, que vem trazendo iniquidade, não só para o nosso país, mas para o mundo inteiro. A questão, então, queridos, é que nesses dias nós precisamos nos posicionar em oração contra as artimanhas do diabo, contra principados e potestades que têm se levantado no nosso país, para tentar gerar o caos, para tentar gerar um espírito de amedrontamento, um espírito de confusão no nosso país. Nós vivemos uma crise sem precedentes. Aliado a isso, de fato, a justiça tem se posicionado, mas acima de tudo, queridos, nós precisamos nos posicionar em oração. Esses têm sido dias de grandes manifestações, o que é muito importante. Nós precisamos nos posicionar como cidadãos também, mas acima de tudo precisamos nos posicionar em fé, crendo em oração que Deus irá mudar a realidade do nosso país. O nosso país precisa de oração, precisa de homens e mulheres de Deus que se posicionem em fé, que creiam de fato na mudança, não pelo homem, pelo político, pelo juiz necessariamente, mas a mudança que vem através da oração da igreja, através de um preço pago por aqueles que foram transformados pelo sangue de Jesus. E não somente precisamos da mudança no nosso país, mas precisamos da mudança da nossa vida, uma mudança de postura, uma mudança de identidade. Deus nesses dias deseja levantar cristãos que entendem a sua identidade, que entendem o seu posicionamento. E nesses dias eu creio que nós vamos nos levantar em fé e Deus pode mudar a história do nosso país. Deus pode mudar as circunstâncias pelas quais nós temos passado, mas para isso é necessário que homens e mulheres de Deus se levantem, né? Não para lutar simplesmente contra a carne e o sangue, mas sim
para lutar, na verdade, contra principados e potestades, contra dominadores que atuam nas regiões celestiais, contra demônios que vêm para tentar gerar caos no meio das pessoas, no meio da sociedade. Sabe, que nesses dias nós sejamos uma voz profética que se posiciona em prol do propósito de Deus. Que a nossa luta não seja contra homens, mas que seja contra esses dominadores do mal. Que você possa nesses dias se posicionar dessa maneira. Que haja esse encargo no seu coração pelo nosso país. E que nesses dias nós possamos propagar o Evangelho e levar o nosso país a ser um lugar onde a paz de Deus reina. Que o reino de Deus venha sobre nós nesses dias.